Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo, seja bem-vindo ao nosso curso bíblico, A Bíblia em Minhas Mãos. Sou o professor Roberto Silva e essa é a nossa quarta videoaula. Vamos pedir as luzes do Espírito Santo que ilumine nossa mente ao entendimento para prosseguirmos com a nossa aula. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos juntos, estaremos sempre, em nome da Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito bem. Na nossa videoaula anterior, nós vimos e tomamos conhecimento do ambiente geográfico do homem bíblico. Nessa nossa quarta videoaula, vamos falar sobre a tradição oral e o seu valor. Nós vimos que o ambiente geográfico da Bíblia é composto pela região dos rios Tigre, Eufrates, Nilo, Jordão e faixa litorânea do Mar Mediterrâneo. Eu reapresento aqui o mapa que nós mostramos na aula anterior. Esse mapa é muito importante para você identificar o crescente fértil, identificar a região onde surgiram as grandes civilizações, a região dos rios Tigre, Eufrates, Rio Nilo e o Rio Jordão. Tem também um outro rio, que é o Rio Orontes, que não aparece aqui no mapa, mas essa ideia do crescente fértil já é suficiente para que você tenha uma noção do ambiente geográfico do homem bíblico. Continuando nossa exposição, hoje nós vamos falar sobre a tradição oral. Ainda falando sobre o ambiente vital, o ambiente geográfico, esse ambiente geográfico foi onde nasceram as experiências do povo com seu Deus. Então, essas experiências, elas foram todas vividas e transmitidas de maneira oral. Só depois, essas tradições passaram a ser escritas, dando origem aos escritos sagrados. Então, num tempo em que a escrita ainda não era praticada, o povo era iletrado, as histórias das experiências vividas com Deus, elas eram passadas de pai para filho, sempre nas reuniões de família, sempre de maneira oral. Aqui a gente pode ver uma gravura, uma ilustração, onde é possível ver uma pessoa adulta, né, um patriarca, ensinando uma roda de jovens atentos, olhando nos olhos. E é assim que deve ser entendida a transmissão oral. Esse senhor, ele já foi um jovem, ele já sentou numa roda de aprendizado, da mesma forma que esses jovens estão aí sentados, e ele recebeu esse mesmo ensinamento de alguém mais velho que ele. Esse alguém mais velho que ele, que passou para ele, também já foi jovem e já recebeu o ensinamento de outro mais velho ainda. E assim se dava a transmissão. Então essa imagem, ela ilustra muito bem como se dava a transmissão, né? A família sentava no entorno, os parentes todos corriam ao encontro daquele ancião, daquele patriarca, daquela pessoa mais velha, que transmitia as histórias que ele ouviu dos antepassados, né? Dos pais, às vezes dos avós e quem sabe até dos bisavós, né? E sempre relatando as experiências vividas com Deus. Nessas reuniões de aprendizado, elas funcionavam meio que como uma sala de aula, né? Ao ar livre, a céu aberto, né? Nessas reuniões, todo o ensinamento era passado, não só sobre religião, mas outros valores culturais também eram passados. É isso que chamamos de tradição oral. O saber de um povo transmitido de uma geração a outra. É comum a gente pensar que a Bíblia foi escrita de forma simultânea aos acontecimentos. E esse pensamento ele é favorecido pela tecnologia do mundo contemporâneo, onde tudo é imediato.
A gente vê um acontecimento, a gente fotografa e posta imediatamente no WhatsApp, nas redes sociais diversas, posta no YouTube, onde quer que seja. E as pessoas no outro lado do mundo têm acesso a uma informação quase que instantaneamente. Então, essa tecnologia presente no nosso mundo faz a gente pensar que o fato bíblico foi registrado na mesma época que aconteceu. Não foi assim. O acontecimento bíblico, muitas vezes, ele remonta a períodos muito antigos, a chamada pré-história bíblica, quando ainda não havia escrita, mas já havia transmissão de ensinamento. A tradição oral, como é que funcionava? A informação ela ficava armazenada na memória popular. E essa informação armazenada na memória popular era transmitida às gerações seguintes, sempre que se nascia, e as crianças iam crescendo e começavam a entrar na fase de aprendizado, os mais velhos iam fazer a transmissão do ensinamento, né? Sempre pela via oral. De forma que o ensinamento oral ele era transmitido e muito tempo depois é que ele passou, né, no caso, a ser escrito, né? Ele levava muito tempo até que fosse registrado por escrito. Vamos tomar, por exemplo, aqui o Novo Testamento, onde o fato demorava para ser escrito, mas já não demorava tanto quanto na Antiguidade. Mas mesmo no Novo Testamento, por exemplo, só começou a ser escrito informação sobre Jesus mais ou menos 18 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Pra vocês terem uma ideia, só no ano 50, 51, após a morte e a ressurreição de Jesus, é que o primeiro documento do cristianismo foi escrito, que é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É o documento mais antigo do Novo Testamento de todo o cristianismo. Peço que você depois verifique na sua Bíblia a introdução. Todo livro na Bíblia tem uma introdução. Lá na introdução da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, tem a datação dela. Escrita, redigida em Corinto, no inverno de 50 para 51. Se trata do mais antigo documento do cristianismo. Verifique na sua Bíblia, é uma informação importante para você cristão, para você católico. Então, concluindo aqui a minha explicação, o fato bíblico ele só era registrado por escrito muito tempo depois de ter acontecido. A informação ficava armazenada na memória das pessoas e era transmitida para as gerações futuras dessa forma. Entendendo melhor, o texto sagrado passou primeiro, quando a gente fala o texto sagrado, a gente está falando do papel escrito, né? O texto sagrado passou primeiro por uma transmissão oral até ganhar forma escrita. E como isso se deu? Isso é o que nós vamos ver aqui. Desculpem. Isso é o que nós vamos ver aqui no passo a passo. E vejamos alguns textos da própria Bíblia que nos mostram o quanto que os antigos eram preocupados com a transmissão do ensinamento de maneira oral. A gente vai ver o Salmo 44, vai ver o Salmo 71, vai ver o Salmo 78, vai ver o Salmo 145, vai ver o Deuteronômio, vai ver o Êxodo. Vamos ver também outra passagem do Êxodo e uma passagem do do segundo livro de Samuel. O primeiro texto que nós vamos ver é esse aqui. Depois você vai pegar a sua Bíblia e vai fazer a marcação de todos esses textos que a gente está vendo aqui em aula. Você vai revisar a aula e pegar os textos e fazer a marcação lá. Então, o primeiro Salmo, Salmo 44, versículo 2, esse versículo 2 diz o seguinte: ó Deus, nós ouvimos com nossos ouvidos, nossos pais nos contaram a obra que realizaste em seus dias, nos dias de outrora com a tua mão. Então verifiquem que está destacado aqui, sublinhado em azul, os nossos pais nos contaram. Ou seja, essa pessoa
teve acesso a uma informação que foi contada pelos seus pais. Isso é a transmissão oral. Um outro salmo, o Salmo 71, versículo 18, ele diz o seguinte: E agora, velho e encarnecido, não me abandone, ó Deus, até que eu anuncie teu braço às gerações futuras, teu poder e tua justiça, ó Deus, até as nuvens. Então, uma pessoa que já está velha, preocupado em morrer, ele pede que Deus não deixe ele morrer sem que ele anuncie a grandeza de Deus às gerações futuras. Então, era uma preocupação normal, corriqueira dos homens da antiguidade em transmitir o ensinamento, por via oral. Se houvesse um texto escrito, a pessoa iria consultar o texto e iria tomar conhecimento dos fatos, como nós fazemos hoje. Mas na antiguidade não era desse jeito. Um outro salmo, Salmo 78, versículos de 3 a 4, diz o seguinte: O que nós ouvimos e conhecemos, o que nos contaram nossos pais, não esconderemos a seus filhos, nós o contaremos à geração seguinte. Mais claro do que isso, impossível. Ainda sobre a tradição oral, um outro salmo, Salmo 145, versículos 4 a 5. Uma geração apregou as tuas obras à outra, proclamando as tuas façanhas. Tua fama é esplendor de glória. Cantarei o relato das tuas maravilhas. Então, esse salmo também destaca aqui que uma geração apregou as tuas obras à outra. Lá no livro do Deuteronômio, que é o quinto livro do Pentateuco, que nós vamos estudar mais adiante, capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte: Apenas fica atento a ti mesmo, presta muita atenção em tua vida, para não te esqueceres das coisas que teus olhos viram, e para que elas nunca se apartem do seu coração em nenhum dia de tua vida. Ensina-as aos teus filhos e aos teus netos. Desejo que vocês leiam com atenção essas passagens na Bíblia de vocês e façam as marcações. E tirem daí a lição do quanto era importante na antiguidade o ensinamento oral. Um outro texto do livro do Êxodo, 10, versículo 2. E para que narres ao teu filho e ao filho do teu filho como os zombei dos egípcios e quantos sinais fiz. E continua o texto. Então, narres ao teu filho e ao filho do teu filho como os zombei dos egípcios. A informação ia passando geração após geração, de maneira que ela não era adulterada, ela era transmitida fielmente. E quem garantia essa transmissão fiel? O Espírito Santo de Deus, presente no seio da comunidade. Um outro texto do livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 14, diz o seguinte: E quando amanhã o teu filho te perguntar o que significa isso, responderás: Javé tirou-nos do Egito, da casa da escravidão, com mão forte. Ainda sobre o mesmo assunto, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 22, diz o seguinte: É por isso que és grande, Senhor Javé, e não existe outro Deus além de ti somente, como ouviram os nossos ouvidos. Ou seja, isso que eu estou afirmando sobre Deus é o que eu ouvi dos meus antepassados. E é digno de fé, digno de verdade, pela autoridade de quem está revelando. Então, agora, eu proponho aqui que você faça uma atividade. Você vai ler esses textos todos, revisar a aula, marcar os textos, lê-los todos eles, marcar na sua Bíblia e referenciar. É você chegar no primeiro texto e fazer a anotaçãozinha do segundo. Chegar no segundo texto e fazer a anotaçãozinha do terceiro. Chegar no terceiro texto e fazer a referenciazinha do quarto. De forma que quando você chegar no último, você faz a referência do primeiro. E assim você terá referenciado na sua Bíblia não só o assunto, mas em todas as outras passagens que tratam do mesmo assunto.
para a próxima aula, nós estudaremos a formação do texto sagrado. Essa foi a nossa a nossa quarta aula sobre a tradição oral. Na próxima aula veremos a formação do texto sagrado. Muito obrigado até aqui e até a nossa próxima aula.